Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, neste momento que temos para meditarmos a Palavra de Deus, de forma diária, e rezarmos para este mês de julho nas seguintes intenções. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, E vamos dar início rezando o Alma de Cristo. Na sequência, rezamos também pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa, pelos idosos. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. E vamos dar início, então, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então de início o Alma de Cristo, dedicado ao mês de julho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para as intenções do Papa Francisco, as intenções do Papa Emérito Bento XVI e para todo o nosso clero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 6 de julho de 2022, quarta-feira, 14ª semana do Tempo Comum, a cor litúrgica vai ser a vermelha, justamente porque vamos lembrar da Santa Maria Gorete, virgem e mártir, Ela foi assassinada preservando sua pureza sexual, Tá bom? Santa Maria Gorete, ela é conhecida, por essa questão, mas existem outras, Tanto é no Brasil, tem a Beata Albertina Berkenbrock, nesse mesmo sentido, sofreu uma violência sexual, mas não houve, graças a Deus, a relação. E tem a outra moça, a santa eu vejo do vestido de vermelho e bolinhas, Porque era o vestido que ela estava usando também. Sofreu uma violência, mas manteve a pureza. Que o Senhor Jesus nos preserve, Principalmente as mulheres, nos preserve de todas as desgraças que possam advir por conta da nossa sexualidade, por sermos mulheres, certo? Então nós sofremos muita violência, feminicídio. Peçamos para Santa Maria Gorete nos preservar contra todos os perigos sexuais, principalmente atentados contra a pureza, contra a nossa caminhada aqui na Terra, tá bom? A primeira leitura de hoje, Oséias, capítulo 10, versículos de 1 a 3, 7 a 8 e 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor.
Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes, cobri-nos, e às colinas, caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em nós. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 104, com o refrão: buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho desse último domingo. Foi Mateus 16, versículos 13 a 19, em que Jesus pergunta primeiro aos seus discípulos o que o povo pensa que Jesus é. E depois volta a pergunta para eles dizendo: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Tá certo? No Evangelho, então, fazendo aqui o pitaco, vai ser uma breve reflexão da liturgia de hoje e dessa semana, né? Liturgia não, o Evangelho apenas. Vamos lá. Bom, tá, que seja liturgia. Estamos falando, a primeira leitura, estamos acompanhando Oséias. O livro de Oséias, se você for estudar, acontece muita humilhação. Oséias fala da humilhação. Deus é muito humilhado, ele sofre humilhação. Mas se você ler, deixa eu até pegar minha Bíblia aqui, eu tenho da tradução da CNBB, o livro de Oséias, ele é interessante porque ele é um profeta em que Deus pede, se não me engano, se não me falha a memória, em que ele se relaciona com uma prostituta. Não porque ele quer, Deus quer que seja assim. Então Deus revela no coração dele que ele deva se relacionar com uma prostituta. E por quê? Parece um absurdo, né? Nossa, vai lá se relaciona com a mulher da vida, que trai, que busca homens, né? Deixa eu até ver aqui na introdução. Tô chegando lá, meu irmão, minha irmã. Tô chegando lá. Oséias, cheguei. Cadê? Aqui, Oséias, introdução. Conteúdo geral. O estilo profético de Oséias é a denúncia do pecado. Para tanto, gosta de recorrer a provérbios, muitas vezes de retribuição e a imagem de diversos tipos. A imagem principal, presente sobretudo nos primeiros capítulos do livro, é do amor conjugal e é apresentada como sentido simbólico do próprio casamento de Oséias. Sua mulher e filhos tornam-se a alegoria do povo de Israel. Muito bonita também a imagem do amor paterno, no capítulo 11. Eu não sei onde é que eu li que ele casa com uma prostituta. Não é aqui. Mas em algum lugar é falado, porque eu já ouvi essa história. Posso estar enganada, tá? Bom, se eu estiver enganada, aí é fake news, né, gente? Desculpa aí. Mas, de qualquer forma, ajuda a entender
o livro de Oséias, né? Porque ele fala da questão da prostituição. Então, por exemplo, o povo de Israel se prostitui com outros ídolos, busca outros deuses, sendo que tem só um único Deus, né? Ou no Evangelho, aí vai para o Evangelho. Para o Evangelho, o que acontece? Bom, a leitura desse domingo foi solenidade de São Pedro e São Paulo, mas tem essa questão que eu já falei. Jesus pergunta aos discípulos quem o povo pensa que ele é, que acha que é, e o que os discípulos pensam quem é Jesus, né? Então essa é a leitura norteadora. E o que acontece desde segunda-feira? Hoje estamos na quarta-feira, no Evangelho. Jesus está curando. Jesus cura, expulsa demônios, só que assim, ali tem um relato implícito, né? Não está bem explícito. Se você meditar, você vai ver que está implícito o que o povo pensa de Jesus. Então vem o chefe da sinagoga que vai pedir, minha filha morreu, mas você pode ir lá curar. Depois a hemorroísa de 12 anos, com aquela hemorragia sem parar, que toca na orla do manto, pensa, se eu tocar na orla do manto estarei curada, porque estou diante de um homem santo. Então ali Jesus é confundido, até por causa da falta de entendimento, compreensão. As pessoas não sabem direito quem é Jesus, confundem-o com São João Batista, com profetas do Antigo Testamento, porque diz que Elias voltaria, né? Os mestres da lei chamam ele de Beuzebu, porque ele faz milagres, e Jesus ali não para. Então, no evangelho de ontem, né? Mateus 9, versículos 32 a 38, Jesus cura um homem mudo, né? O demônio foi expulso. E aí os fariseus, ele tá expulsando o demônio porque é o chefe dos demônios. Aqui, nesse evangelho, nessa parte aqui, Jesus não perde tempo. Jesus vai percorrendo cidades, povoados, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Ainda assim, Jesus se compadece das multidões cansadas, né, diante da arrogância dos fariseus e mestres da lei, que deveriam propagar a palavra de Deus na sua forma essencial, a misericórdia de Deus, né? Não um monte de leis para fazer. As leis existem, a lei mosaica existe, mas ficaram com a lei, ficaram com toda a pompa e glória humana em detrimento de louvar e honrar ao Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus aqui está sendo visto de tudo de várias facetas, conforme o óculos, o olhar de cada um permite. Para os mais necessitados, Jesus é apenas um curandeiro, aquele que pode curar, aquele que possivelmente vai nos tirar do jugo dos romanos. Não passa disso. E aí eu volto para fazer a reflexão que tem a ver com a paixão e morte, crucificação na cruz de Cristo. Então, assim, se você é católico, tá, você nasceu em berço católico e tudo, tá indo na missa, mas você quer navegar em águas mais... navegar não, ir para águas mais profundas. Então, este é o momento. Este é o momento. Não é? Muitas vezes eu vejo muita coisa na internet voltada ao farisaísmo. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não vista tal roupa. Não, tudo bem, até a questão da roupa, a modéstia é preciso, né? Ou então ter condutas maduras na fé, no sentido de o que é um pecado mortal. Tem gente que passa pano pro próprio ato pecaminoso e dizendo eu estou vivendo uma vida normal na cristandade. Né? Até aí realmente é preciso ter bom senso, né? Ou mesma coisa, o evento lá, como é que é? O Comunidade Shalom, que ia fazer o Aleluia, é um evento assim conhecido. Até quem fundou esse evento, o Aleluia, é uma senhora, uma senhorinha. Eles acham que não sabiam que aquele cantor católico, aí eu quase que ia falar o nome, que aquele cantor católico lá que falou que é homossexual e tal, não sei o quê, acho que eles não sabiam. Aí cancelaram o show dele. Aí virou uma bagunça, porque sempre vai ter aqueles que vão apoiar esse cantor, entende? E não só o cantor, o estilo de vida errado que ele leva. Então, uma coisa é que nem a postagem do Instagram, do perfil Paráclitos, que tem no Facebook e tem
no Instagram. Uma coisa é você acolher o pecador, outra coisa é você dar palco para que esse pecador seja um péssimo testemunho para os outros, né? Então, é preciso prudência. Então, eu acredito que o evento teve prudência. Não dá para culpar, porque é um assunto que estourou recentemente, como se fosse uma espinha, né? Parece aquela espinha do rosto. Estourou e infeccionou tudo, né? Certo? Então, para quem está na catolicidade, já tem certo tempo, é preciso navegar para águas mais profundas. Estudar mais, fazer mais estudo da palavra, procurar um santo, estudar ele, desde biografia até as obras dele, dela também, tem tantos santas doutoras, né, ou santas escritoras, que é o caso da Edith Stein, que está fazendo uma análise do poema de São João da Cruz e toda a simbólica, sob um viés da filosofia, mas principalmente dentro do viés do catolicismo, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa reconhecer, né, nessa semana, mas quem que é esse Jesus que eu estou seguindo desde criança? Ou quem que é esse Jesus que eu recebi os sacramentos do batismo, da comunhão, da crisma e casamento, ou não é casado, mas você está numa vida, tentando levar uma vida vocacional solteira? Para mim, quem é Jesus? Então a pergunta é essa. E segundo, primeiro, quem é Jesus? Qual o Jesus que eu estou concebendo? Concebendo mesmo. Às vezes você já pariu uma imagem de Jesus que, desculpa, não é a imagem de Jesus real da missa. Entende? Então, aí vem o segundo ponto. A compreensão do mistério, do suplício, paixão, crucificação e morte de Cristo, que está atrelada. Jesus já está falando, né? Jesus já está preparando o espírito de todos, de que, eu vou sofrer, vou padecer. Teoricamente, na cabeça dele, ele já está preparado. Mas na hora da hora H, ele sua sangue. Então, ele realmente tem a parte humana, que às vezes a gente se prepara psicologicamente, mas chega no emocional e na carne aqui, é de suar sangue, dá ansiedade, dor de barriga, dor de cabeça, desmaio e gritaria, e no final, Senhor, meu Pai, pega esse cálice, tira esse cálice de mim, mas se for da sua vontade, mas aí é Jesus, né, parte divina, mas se for da sua vontade, então que seja feita a sua vontade, ou seja, aí Jesus vai até o fim, né? Então Jesus nunca amarelou numa missão do Pai, mas ele ficou desesperado quando ele percebeu a gravidade do que iria acontecer com ele. E ele, como cordeiro pacífico, foi até o fim, não blasfemou. Ainda quem blasfemou foi o coleguinha do lado, né? Lá da crucificação. E ainda assim, quem que teve que defender? O outro. 2 bandidos. Um blasfemou, o outro defendeu Jesus. E Jesus reconheceu, né? Sabe? Então, talvez você não esteja entendendo porque é preciso fazer um esforço, uma experiência mesmo. Quase uma questão científica espiritual, uma questão científica dentro do cristianismo, do mistério da paixão. Porque na hora que você entende um pouquinho a missão de Jesus, aí fica um pouco clara o Jesus que devemos seguir. Jesus não veio para ser o novo rei Davi, não veio matar ninguém. Jesus não veio só para ser humilhado, não foi só isso. A missão de Jesus foi salvar almas, e para salvar almas foi preciso fazer um grande sacrifício de sangue e morte, né? Que foi a crucificação e morte na cruz. E depois a ressurreição no 3º dia. Então, assim, se você passou, pode ser que tenha acontecido isso. No meu caso, infelizmente aconteceu porque teve um evento externo que me tirou do sério, me tirou do prumo. Eu achei que comecei bem o ano, pipocou tudo no período quaresmal. Vou falar bem na real, o meu ano começou em maio, porque a quaresma inteira que eu passei, né, deixa eu até ver aqui a quaresma, deixa eu ver onde é que tá. Até esqueci quando que foi o período quaresmal. Mas a quaresma começou
totalmente errado. Começou em março, né? Abril ainda estava com resquício. Então, meu ano, assim, que eu fiquei tranquila, que eu posso dizer, não, mesmo com as tribulações normais, que eu já estava esperando, pagamento de imposto e tal, papapá, que essas coisas da vida também tiram a gente do sério. Meu ano de 2022 começou em maio. Então não dá para chegar aqui em julho e dizer o que eu realizei. Cara, não deu para realizar. Minha vida virou de cabeça para baixo. E nem dava vergonha de contar também o que aconteceu, mas foi horrível. Até hoje eu fico lembrando, tá certo que deve ter dado trauma, né? Qualquer barulho, eu já fico nervosa. Mas eu vou dizer, gente, olha, não desejo pra ninguém esse negócio. Mas foi até bom, porque muitas coisas que eu era agarrada, assim, tem que ser assim. Eu não faço mais, eu largo mão. Sabe aquelas ideias agarradas? Não, tem que ser assim. Né? Não precisa mais, não. Deixa quieto. Deixa quieto, vamos seguir em frente, vida que segue e tchau. Entende? E aí, o que aconteceu? Não deu muito para fazer essa reflexão, mas aí com o tempo eu fui fazendo, né? É preciso fazer, então eu convido, partilho com vocês essa reflexão a respeito da paixão, morte e ressurreição. E também por que tanto os santos têm revelações com Jesus dizendo: reflita mais sobre a minha paixão e morte. Santa Faustina recebeu essa revelação, Santa Gertrude de Elfta, muitos santos beatos, até que nem a irmã Maria Marta Chambon, da revelação de Jesus das Santas Chagas, porque o Jesus das Santas Chagas do Padre Manzotti não é... O ícone é dele, aquele ícone lá da Evangelizária é dele, mas o princípio do Terço das Santas Chagas, da onde surgiu essa devoção, é do mesmo convento onde saiu Santa Margarida Maria Lacoque, a irmã Maria Marta Chambon, o convento da Visitação de Chambéry, né? Das irmãs lá de Chambéry, na França, anos depois. Todos somos convidados a refletir sobre Jesus crucificado e morto. Mas vocês adoram Deus morto. É papo dos evangélicos. Pois é, mas aí é evangélico ignorante, né? Ô, meu querido, se você é evangélico e está me ouvindo, querida, desculpa, o canal não é para você, porque a teologia aqui é católica. Mesmo eu errando, falando bobeira, falando coisa errada, ainda está embasada na tradição católica, no catecismo da Igreja Católica, na tradição da Igreja, direito canônico, tá? Aí o que acontece? Vocês falam que a gente adora um Deus... Nós adoramos, sim. Adoramos Jesus crucificado. Na falta de Jesus na capela, lá o Jesus em pãozinho branco, Jesus eucarístico, nós temos o crucificado no terço, nós temos o crucificado em nossas casas. Se não tiver, providencia, meu irmão. Por favor. Nós adoramos, sim. Porque não dá para chegar na ressurreição se Jesus não passar pela paixão, morte e cruz. Não tem como. Né? Não tem como. Então, realmente, nós adoramos Jesus Cristo morto, sim, numa fase da vida. Depois, nós recebemos ele na missa como alimento. Ali não é nem transfigurado, é transubstanciado. É o padre quem faz isso. Ele tem, né, da ordem de Melquisedeque. O pastor faz a transubstanciação, então vai estudar. Porque ser católico é estarmos numa situação complexa. É muita coisa, tem muito mistério, tem muito dogma. Para finalizar o pitaco e já partir para a leitura da Ciência da Cruz de Edith Stein, eu vi um vídeo do padre... Porque assim, o padre Paulo Ricardo eu não tenho assistido muito, eu tenho indicado bastante. Então o que acontece? Eu vejo muitos excertos, né, de vídeos e eu agradeço muito esses irmãos que têm essa paciência. E o padre Paulo Ricardo tocou num ponto sensível com relação aos catequistas, que isso me incomoda desde quando eu era catequizando. E olha que tem tempo, hein? Eu recebi minha primeira comunhão, inclusive eu tenho a lembrança da primeira comunhão. As velas eu já dispensei, porque ficou tudo torto. Eu acabei dispensando as velas. Cadê? Tá aqui, é meu evangelinho. Já naquela época, na década de 80, já era
já era vendido o evangelho pequenininho, de bolso, da Paulina. Acho que esse aqui é da Paulinas. Deixa eu até ver, nossa, tá até desmontando o negócio. Edições Paulinas, tá enferrujadinho na lateral. Ixi, minha capinha tá desmontando mesmo, credo. Participei. Ah, não, eu ganhei. Não, esse aqui não foi da comunhão. Esse aqui foi quando eu participei da catequese em 86. Nossa. Você nasceu em 86? Eu tava fazendo minha catequese. Tá aqui o nome da catequista, ela me deu de presente, né? O evangelho. Tem esse eu tenho guardado. Porque a tradução é boa, inclusive. Muito boa. 47ª edição do Santo Evangelho. Só tem os 4 evangelhos aqui. A Paulinas, acho que, se não me engano, é quem publica os evangelhos, só evangelhos, só salmos e tal, né? E aí, eu lembro dessa catequista, uma pessoa muito esforçada, uma pessoa tímida. Mas, gente, eu tive catequista que dá vontade de chorar. E na época, não tinha livro. Quem teve livro foi meu irmão. Eu tenho um irmão que fez catequese no mesmo lugar, na mesma igreja, e eles adotaram um livro lá, só que acho que não deu certo, que é muito caro, né? Até hoje ainda é caro o material didático. E o que o padre Paulo Ricardo tocou nesse ponto que foi assim, aquilo, sabe? Ele sintetizou aquilo que eu sempre sentia na catequese. Ó, não é crítica, gente, mas a gente já tá em 2022, a gente tem que, por favor, vamos melhorar isso, né? Que é o quê? Transformar a catequese e enfiar, moldar ele em princípios pedagógicos. Ó, gente, eu era criança. Na minha cabeça, eu já tinha a escola. Eu não preciso ter a escola na catequese. O que eu achava da catequese? Que eu ia rezar mais, que eu ia aprender mais. Não! Foi meio... Eu tive a primeira catequista, eu não lembro o nome. Coitada, parecia uma evangélica, assim, cabelão, saião. Sempre vinha de vestido, saia, mas bem naquele... Aí era catequista, que coisa estranha. E aí, ela dava a impressão, nunca falou, mas dava a impressão que ela era uma professora, queria ser professora e não podia. Sabe, gente frustrada? Hoje em dia, você faz uma graduação online e tá tudo certo. E você se vire com os alunos, né? Porque hoje em dia, ser professor agora piorou muito. Você é desrespeitado em sala e tal. Na minha época já era difícil, quase 30 anos. Nossa, hoje em dia, pegar essa geração aí é difícil, viu? Então, só terminando isso, o padre Paulo Ricardo falou, ó, não fique colocando ideias pedagógicas na catequese. Assim, ajuda em determinados assuntos, ajuda. Vai fazer material, como é que eu vou dizer, material lúdico? Ajuda, porque dependendo da situação precisa de um material lúdico. O que poderia ser um material lúdico? Ah, explicar sobre as cores, por que tem época que o tempo comum é verde, por que o padre usa vermelho em algumas horas, em alguns momentos, usa branco, usa verde, né? Usa roxo. Então, são 4 cores. Verde, roxo, vermelho e branco, né? Por que isso? Aí dá para fazer uma questão lúdica, certo? Pode até usar os santos, porque o vermelho e o branco geralmente é relacionado a martírio, o outro branco é Nossa Senhora e santos que morreram de velhinho, não é? Ou sobre período do pós-advento. Então, explicar, e pode fazer joguinhos, alguma coisa, fazer um material mais lúdico. Então, isso ajuda. Agora, o que a catequese deveria estar ali? Ensinar a rezar, ensinar também os dogmas. É isso que ele fala, né? Ele pegou num ponto sensível. Não se ensina dogmas. Por quê? Porque vai ter questionamento? Gente, mas é lógico que vai ter questionamento. Mas se a gente não tiver uma vida de oração, o dogma, não vai fazer sentido se não tivermos uma vida de oração, de pequena intimidade com Jesus, de ir lá aprender a fazer adoração a Jesus. Nem que seja mecânico. Uma vez eu fui na minha paróquia, no território que eu tô indo, território paroquial. Aí acho que era sábado de manhã, acho que devia estar com catequese. E aí tinha uma turminha lá, sentada, olhando na capela de Jesus, na capela do Senhor Eucarístico, Senhor Jesus Eucarístico. Uma outra criança tava com aquela cara batendo o pé, ai que saco. Não falou, mas dá para perceber pelo corporal, né?
Você que gosta de linguagem corporal, o Corpo Fala do Pierre Weil é ótimo, viu? Melhor que tem, até hoje. Mas é só observar o corporal das pessoas. Mas eu penso assim, poxa vida, mas o catequista tá fazendo o seu esforço, né? Aprender a fazer adoração, porque isso é uma sementinha plantada para lá na frente, se tiver um desespero qualquer, a criança ou adolescente, o velho já, ou sei lá, aconteceu 1 milhão de coisa, vai estar lá fazendo adoração e chorando nos pés de Jesus Eucarístico, né? Olha, se eu falar, vocês vão dizer que eu sou arrogante, mas eu vou falar. Ninguém pediu opinião, né? Até porque não deixo, mas eu vou falar. Então, por conta disso, eu fiquei meditando sobre esse vídeo. Eu não tenho condições de ser catequista, primeiro porque eu sou arrogante, não dá. Eu vou começar, né, criticar um monte o povo. E eu não posso, porque eu tenho uma vida particular, familiar, específica. Até perguntaram para mim, ué, você é catequista? Eu falei, não sou catequista. Uma vez coincidiu, eu saí da novena, fui pro setor do sanitário, e eu tenho que atravessar as salinhas, né? Aí uma senhora olhou, ai, você é catequista! Era o início do período, né? Esse semestre. E eu tava de sacolinha, tava com bolsa, tudo. Eu sempre tô com a minha sacolinha, né? Porque eu levo caderno pra anotar o homilia. A pessoa, você é catequista? Não, eu só tô indo no banheiro. Ó, que pena. Não dá. Aí expliquei pra ela a situação particular e familiar. Não dá. Mas assim, a questão de ser catequista e também como é que eu aprendi, né, junto com o vídeo, foi ter recordado uma situação da minha vida particular com relação ao processo de aprendizado na fé. Tudo começa como? Rezar Ave Maria, Pai Nosso, uma salve rainha, Carindeço Pai, né? Não é? Pois é. Se eu contar para vocês que foi assim, ó, minha vida na cristandade. Primeiro, eu fui batizada com 6 anos de idade. Eu era uma criança muito doente. A gente passou muita dificuldade, assim, meu pai até engrenar aqui em Curitiba para trabalhar demorou bastante. E quando deu uma engrenadinha, ele, na verdade, não é que esqueceu de me batizar, ele estava em busca dos padrinhos. Existia um primeiro casal, mas o primeiro casal separou. Fora que o meu pai também estava visando uma questão particular dele, ou seja, levar vantagem. Aí consigo os padrinhos, que era vantajoso para ele, né? Aí, que nem eu já falei desses padrinhos, no final sou eu que tenho que evangelizar eles, praticamente, eu tenho que rezar por eles, porque não fizeram função de padrinho. Qual que é a função de padrinho? Levar para catequese, levar para missa. Apesar que minha mãe não ia deixar, minha mãe é muito ciumenta, até hoje, nessa parte, deixar eu ir com sei lá quem, né? Mas tudo bem, mas mesmo assim nunca, que eu saiba, eles nunca foram em missa. Aí a vida dos filhos virou uma coisa. Enfim, não vou falar dos padrinhos. Tá, então com 6 anos fui batizada. Passou 1 ano, 2 anos, já me matricularam na catequese. Graças a Deus o pai já estava meio esperto nessa parte, né? Eu já tinha me matriculado na escolinha, passou uns 2 anos, aí chegou na secretaria, ele se tocou da catequese, né? Porque já tinha um exemplo aqui em casa, meu irmão estava já no processo, acho que já tinha terminado, inclusive, tinha feito crisma. Aí tá... Não, crisma não, fez comunhão, isso. Aí tá, beleza, me matriculou na secretaria. Já tinha o quê? Acho que uns 8, né? Deve ser 7, 8 anos. Beleza. Aí eu fui. E nesse meio tempo, se eu falar para vocês que eu aprendi a rezar Ave Maria, Pai Nosso, Creio, e depois a Salve Rainha, porque eu achei um livreto, olha só, não foi na catequese que eu aprendi. Eu senti um desejo, eu tinha um móvel, eu lembro bem, era outra casa, assim, a gente não mudou de local, a gente tá no mesmo local, mas mudamos só de posição de casa. Eu tinha um quarto onde havia uma penteadeira, coisa antiga mesmo, penteadeira, um móvel que tem o toucador, né, uma gaveta, tal, e tem o espelhão, beleza? E dentro dessa penteadeira, que existe até hoje, tá guardado no outro canto, não aqui, tá no outro canto, tinha pra mim era um livreto, depois eu fui entender que aquilo era um missal, antes do Concílio Vaticano II, e lá tem tudo, ato de contrição e tal, mas o que eu me fixei?
Ave Maria, Pai Nosso, creio. E depois a Salve Rainha. E depois o que aconteceu? Eu peguei uma imagem da mãe de Nossa Senhora que estava em cima da geladeira. Não tinha pinguim em casa. Mas Nossa Senhora estava em cima da geladeira. Aí eu não sei, uma vez, lembro até hoje, foi uma noite assim, a mãe lavando o prato, eu criança, mãe, a Nossa Senhora tá tão sozinha aqui, eu posso pegar pra mim? Eu posso levar pro meu quarto? Ah, pode. Tadinha, toda suja, cheia de pó. Limpei. E instintivamente, na verdade não foi instintivamente, né? Eu penso que foi a graça de Deus. Eu levei a Nossa Senhora pro meu quarto, fiz um mini oratório e diante de Nossa... Não tinha cruz. Cruz, ó, se eu contar pra vocês que vergonha, eu comprei a primeira cruz com o crucificado em 2016, porque o padre falou, porque o cristão católico tem que ter uma cruz em casa com o crucificado. E eu pensei, meu Deus, eu só tenho Nossa Senhora. Mas foi diante de Nossa Senhora que eu sempre rezava. Uma imagem de Nossa Senhora. E aos poucos, né, fui montando o oratório. Não tá aquela maravilha. Mas eu montei meu oratóriozinho. Tá cheio de santos e Senhor Jesus misericordioso. Eu sempre tive oratório. Mesmo na época do esoterismo eu tinha, só que aí, claro, né, eram imagens idólatras. Apesar que a Nossa Senhora, coitada, tendo que conviver com isso, né. A imagem tá comigo até hoje. Né? Mas eu lembro que quando criança eu fiz isso. E desculpa, não foi sob a ação do catequista. Porque o catequista não me passou um exemplo. Talvez essa aqui que me deu o evangelho, sim, eu lembro dela até hoje. Ela, não sei se foi no período da comunhão, porque meu crisma foi em 89. Acho que aqui é comunhão. Então, esse aqui foi comunhão. Né? Então, ela eu lembro bastante, assim, que ela se esforçou bastante para poder ensinar, ou pelo menos fazer adoração, o mínimo possível que era permitido na época, né? Mas aí dentro da catequese tem as reuniões com os pais, né? Então aquilo ficou uma coisa meio forçada no estilo de escola. E a gente é criança, coitado, meu pai também casou na igreja, era batizado, casou na igreja, tudo. E só que aquela coisa, né? Aos poucos, processo também do processo católico vai mudando. E na década de 80 para 90, eu passei por algumas situações na igreja católica. Depois ficou o vácuo, né? E aí quando eu volto para a igreja católica, eu vejo até menina coroinha. Na minha época, a coroinha era só piá. Era só piá. Não era menina. Então, adoração ao Santíssimo Sacramento, nunca tinha ouvido falar. Corpus Christi, sim, já tinha ouvido falar, fazer tapete e tal. Mas muitas coisas que hoje a gente faz, graças a Deus eu vejo acontecer aqui na arquidiocese, mas depois eu falo, muita coisa eu aprendi na Canção Nova, fazer adoração nas quintas-feiras, Jesus Eucarístico, entender algumas coisas. Renovação carismática, eu nem sabia o que era. Na minha época, os padres eram meio ligados lá na Teologia da Libertação, as publicações eram tudo voltada para o social. Só fui descobrir renovação carismática depois que eu passei, né, por um perrengue aí com a igreja que não era igreja, e depois com a Canção Nova, que eu estava perto de mim e nem sabia. Né? Então eu tô contando essas coisas porque às vezes, gente, olha, é por muita graça de Deus mesmo que aconteceu na minha vida. Sempre agradeço a Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a senhora que me ensinou, deu uma sopradinha, né? Com a ajuda do Santo Antônio, né? Então, o que de fato, não é questão o que a gente aprende na catequese, mas são 5 anos que não podem ser desperdiçados. E tem que falar ainda para os crianças e adolescentes que, cara, tem o catecismo da Igreja Católica. Cadê meu catecismo? Tá aqui para baixo. Tem o catecismo da Igreja Católica aqui, ó. Também, o catecismo é pro resto da vida. Tem direito canônico, tem um monte de coisa. E o católico, morto. Não é? Não é? Não estuda. Hoje, por exemplo, eu tô gravando no dia 5, terça-feira. Eu peguei uma parte da homilia do Padre Manzotti, que eu já falei pra vocês. Ele ficou um tempo sem fazer missa porque depois ele falou, ele pegou coronavírus.
Aí ficou de quarentena. Mas tá bem, né? Aí o que acontece? Ele dizendo que o católico não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. E ele tá se esforçando lá no programa Experiência com Deus, né? Querendo ou não, terminando um livro, ele começa o outro. Então, faz anos que ele tá fazendo isso e o pessoal não pega a Bíblia tá pegando poeira, ou quando a casa não tem nem o crucifixo do crucificado e muito menos tem a Bíblia. Por quê? Porque é caro. Ah, gente, caro é fazer um lanche no McDonald's. O valor que você paga num Mac e completo, McDonald's, qualquer lanche, qualquer hamburgueria, tu paga uma Bíblia da CNBB. Pode ser a pastoral, pode ser o que quiser. Eu não gosto da pastoral, desculpa. Eu prefiro a Ave Maria, eu prefiro da CNBB, nova tradução, tá ótima. A linguagem de hoje. Se você me perguntar, se eu fosse catequista, se eu fosse catequista eu ia usar a pastoral, mas ia levar lá a Bíblia na linguagem de hoje. Pra quem tá começando, porque foi assim que comecei, né? Recomecei, na verdade. Porque antigamente, agora eu vou falar. Antigamente, a Bíblia não era essa portátil. Palmas pro evangelismo. Palmas mesmo, porque foi o evangelho que começou a colocar a Bíblia debaixo do braço, né? Que bom. Porque na época eram Bíblias gigantes, cara. Gente, pesava 3 quilos a Bíblia. 2 quilos. Eu tenho Bíblia aí nessa época, porque a tradução é boa. E aí o que acontece? Pô, Bíblia pesada, meu. Não dá pra levar. Tanto é que meu sonho de consumo sempre foi ter a Bíblia da Ave Maria. Por conta que tem, né, o zíper e tal. Agora eu tenho. Tradução ótima da Ave Maria. Dos claretianos, né? Só que, galera, se eu fosse catequista ia ser chato. Pode rezar. De joelho. No milho. Penitência. Antes eu não entendi, agora eu entendo por que faz no milho, né? Agora não precisa. Fazendo ajoelhamento. O povo nem faz ajoelhamento. Mas chorando e rezando já tá bom, né? É assim que a gente chega em Deus, né? Sabe? Então, não querendo desmerecer. Até depois, se você me perguntar quem foram meus catequistas na perseverança, porque assim, passou 3 anos, no terceiro ano é comunhão, né? Aí, 2 anos de perseverança para chegar no crisma. Se você perguntar para mim quem foram meus catequistas no período da crisma, não sei te responder porque eu não lembro. A única coisa que eu lembro do período pré-crisma, antes do crisma, foi o retiro. Esse foi emocionante. Foi. E aí o grupo de jovens, porque aí o grupo de jovens recebeu uma infusão do Espírito Santo, nós todos só não falava em línguas. E o pior é que a gente não sabia o que estava acontecendo. E o padre achou que a gente tinha ficado louco. Por quê? Porque o padre era da teologia da libertação e pior, estava em pecado. Tinha o vício da bebida. Só que eu só fui saber 30 anos depois. Agora tá recuperado, ele é padre ainda. Mas tá recuperado, mas nunca mais voltou aqui pra nossa arquidiocese. Porque depois não é que deu escândalo, mas ficou feio. Andei sabendo depois, né? Putz. Então, são situações assim que, tipo, você não tem um diretor espiritual sério. Desculpa falar, né? Sério, padre. Você não tem uma comunidade que possa te acolher, possa entender a situação. Hoje, se acontecer isso, o que vai pedir? Vamos baixar a bolinha, vamos ver o que está acontecendo. Não é? Vamos ter prudência, mas não dizer que o povo era louco. Aí o que aconteceu? Eu sempre falo aqui, o que aconteceu com o meu grupo de jovens? Bom, eu fui parar no esoterismo porque eu quis. Na verdade, eu estava meio alheio, eu não sabia exatamente em que grau que os meus colegas estavam passando, mas depois que eu vi a gravidade, o que me doeu no coração, mesmo eu estando no esoterismo? Eu escolhi o esoterismo por escolha minha, por cabeçadurismo minha. Mas meus colegas, a grande maioria virou evangélico. Por quê? Porque a efusão do Espírito Santo foi tão grande que eles permaneceram fiéis ao Espírito Santo e foram buscar Jesus, porque não encontraram Jesus aqui na igreja católica, da qual eu fiz tudo, os sacramentos. Não foram acolhidos. Entende? Então isso é um perigo. É preocupante o jovem escapulir pelo pecado? Hoje em dia, sim. Eu não vejo os pais deles nas missas da comunidade. Ainda bem que colocou na catequese para dar um embasamento. Mas se for para colocar na catequese e o negócio é parecido com um período escolar de 5 anos que você tira um diplominha, 2 diplominha, né? Eu tenho 2 diplominha, né?
que é a lembrança da comunhão. Pelo menos eu recebi um certificadozinho lá para comprovar, ó, tá aqui ainda a assinatura do padre e a assinatura do bispo. Eu ainda sou do tempo que o bispo deu o crisma, porque agora, por conta da pandemia, os padres que dão o crisma, né? Entende? Desculpa. Estamos aqui na arquidiocese assim. Então, eu quis, desculpa falar tudo isso, mas eu vou ser muito criticada, né? Mas eu gostei muito desse vídeo, porque é um negócio que estava entalado na minha garganta desde a época que eu era criança. Oxe, meu Deus do céu. E não mudei minha opinião a respeito, né? E para mim, algumas, não falo da minha comunidade, porque eu não conheço, mas em algumas comunidades, infelizmente sempre vai ter aquela frustrada que queria ter sido professora de criança, sempre. Gente, ser catequista não é colocar as ideias pedagógicas para dentro da igreja. Isso é uma heresia. O que é preciso? Uma vivência real da igreja. Participar mesmo. Tá, não deu para participar de um grupo de oração, de algum apostolado oracional, mas tenha uma experiência de oração. Estude, no mínimo, o Catecismo da Igreja Católica do Concílio Vaticano II, né, que é o capa amarela. Não ficar ouvindo ruídos. Usar uma técnica ou outra, domínio de turma, né? Isso é normal, isso é possível, claro que é. Não estou dizendo que não, a gente está lidando com o ser humano, não estou lidando com o espírito desencarnado, né? Mas é preciso, primeira coisa, uma formação realmente decente para catequistas. Eu acho que agora o catequista tem que fazer uma formação, né? É preciso fazer curso, explicar, existe RCC, existe apostolado do, sei lá, do coração de Jesus, vocação, apresentado um Henrique Soares, estudar a palavra. Catequista que não estuda a palavra, não sei quem está fazendo como catequista. Eu critiquei mesmo. Porque não é só vivência, né? Você tem que fazer pelo menos participar aí de liturgia da palavra, estudar a Bíblia no meu dia a dia, porque você tem que ser, o catequista tem que ser o exemplo. Não para ser um professorzinho para explicar tal. Não. Existe o dogma aqui. Tem aqui o tema, tá, tudo bem, tem um currículo. Vamos dizer que lá na paróquia tem um currículo que tem que ser seguido. Uma proposta para fechar o ano. Esse ano provavelmente vai ter uma proposta lá, o ano passado? Eu não lembro se foi antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia. Teve uma proposta lá para apresentar santos jovens, né? Lá na paróquia. Aí era um trabalho de final de curso, no sentido assim de exposição. O que cada turminha fez sobre santos jovens? Qual que é a pesquisa? O que você aprendeu? Né? Não, aí beleza. Mas assim, eu entendo o que o padre Paulo Ricardo fala. Porque senão vai virar tudo um bando de perdido. É mais um conhecimento inútil, desculpa falar, né? Mas é mais um conhecimento inútil para aquela criança. Aí depois acontece o quê? 30 anos depois volta que nem eu, assim, desesperada, porque bateu a doença caiu na casa, deu uma ziquezira, e tamo lá, né, fazendo tudo que tem que fazer, que já deveria ter feito quando criança. Mas tudo bem, Jesus aceita. Arrependido, né, todo ser arrependido, Jesus aceita, né, e vamos converter e seguir em frente, né? Tá bom? Gente, por conta disso, eu não vou falar... Será que eu falo? Deixa eu ver aqui. Não vou dar continuidade à leitura hoje da Ciência da Cruz, vai ficar para amanhã, porque ficou muito pesado, ficou muito longo o meu pitaco. Mas eu precisava falar porque é uma coisa que estava me incomodando já fazia tempo, já anos, falar a verdade, sabe? Se você perguntar para mim, você seria catequista? Eu acho que não. Não me sinto digna. A não ser que, tá, vamos lá, né? Vamos ver o que dá, porque no final a gente acaba aprendendo junto, né? Porque a gente não sabe o nível que tá as crianças, mas não tá muito fácil, não. Essa geração tá bem complicada. Porque eles acreditam em qualquer coisa. Tá mais fácil eles comprarem muitos bonequinhos aí do Star Wars, ou até tem uns bonequinhos colecionáveis que são caros, né? A pessoa faz idolatria daquilo e não sabe que tá fazendo idolatria. Para finalizar, eu vi uma coisa muito bacana aqui na região, não é na comunidade que eu participo até muito pouco desse território paroquial agora.
Mas tem um padre da Canção Nova, ele assumiu como vigário paroquial, né? Então é o segundo padre aqui do território, num lugar aqui muito importante, muito tradicional e antigo do meu bairro. E ele gravou um story, quem acompanhou, né? Padre João Marcos Pollack, ele gravou um story lá, tanto do Instagram quanto do Face, de um menino. O menino estuda na mesma escola que eu estudei, porque também aqui perto, aqui próximo, não é perto, próximo. E aí ele fazendo o ato de consagração e fui ver o ato de consagração do método Montfort. Mas aí ele fez, deixa eu ver, ele fez ontem. Ontem foi dia 5, ontem foi dia 4, Santa Isabel de Portugal. Bom, não tem problema, né? De repente ele estava segurando aquele ato de consagração, aí deram um microfone para ele e foi fazer na frente de Nossa Senhora. Que bonitinho. E aqui, eu vou dar nomes também, né? Aqui nesse território paroquial, quem introduziu o método Montfort de consagração foi o Padre Bonin, que ele fez um grupo, né? Eu achei bacana aquilo. Ele tinha feito um grupo e foi num dia de Nossa Senhora, quando ele era vigário paroquial, chamou todo mundo, venham aqui vocês para fazer. Só que na hora eu não entendi direito, né? Mas eu fui lá na frente. Vocês que querem se consagrar a Nossa Senhora, vai, eu vou lá de novo, né? Me consagrar a Nossa Senhora. Aí quando eu vi todo mundo com o papel fazendo consagração pelo método Montfort, aí como eu já era consagrada, né? Apresentei meus objetos metálicos de consagração. Tá aqui. E pronto, levamos água benta. Vai, que benção, né? Que bom que o povo está estudando o método Montfort, né? Fazendo a consagração. Então, eu me lembro que foi o Padre Bonin quem trouxe isso. Aqui da Arquidiocese, né? É muito bacana isso. Porque, na verdade, só para fechar agora de tudo, a consagração do método Montfort não é só apenas a Nossa Senhora. No final, existe uma semana em que nós estamos rezando ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos nos consagrando a Cristo. Então, a partir de Nossa Senhora, nós também nos consagramos ao Senhor Jesus. Então, ele parece ali, o centro é Nossa Senhora, mas na verdade o método Montfort é cristocêntrico. As virtudes Nossa Senhora, São Luís Maria Grignon de Montfort é um apaixonado por Nossa Senhora, mas ali existe um ponto cristocêntrico. Então não tenha medo de fazer você, jovem ou pessoa já de idade, não tenha medo de se consagrar ao método Montfort. Aí você vai dizer assim, mas aqui na minha igreja ninguém faz. Olha, existem grupos no Instagram, existem grupos de WhatsApp, mas eu vou ser bem franca e falar, eu fiz sozinha. Hoje em dia eu não escrevo mais a carta e deixo lá no local de oração. Hoje em dia eu tenho um livro. Aí quando chega o dia, terminou a missa, por exemplo, que eu fiz a consagração, né? Tem todo um trâmite aí. Vê lá nos vídeos do Padre Paulo Ricardo como é que é o processo, porque você tem que fazer, antes de fazer, finalizar com a consagração, você passou pelas 4 semanas lá, né? Tem 12 dias de preparação, depois primeira semana, conhecimento de si mesmo, segunda semana, Nossa Senhora, conhecimento de Nossa Senhora, terceira semana, conhecimento de Senhor Jesus Cristo. Mas na verdade são praticamente 4 semanas para mais, em que você se prepara e nesse processo você tem que fazer confissão. No dia que for fazer a consagração, você tem que participar de uma missa, fazer comunhão e a carta. O São Luís fala para você escrever, né? Entregar para o padre, alguma coisa assim. Mas no caso, o que eu faço? Eu tenho o livro, eu recito a consagração diante de Senhor Jesus Eucarístico ou diante de Nossa Senhora, né? As datas, sempre cair numa data mariana ou, se for difícil, porque todo mundo trabalha, faça a sua consagração num domingo. Mas não é domingo especial. Não, tudo bem, é domingo do Senhor, né? Às vezes você tá com vontade de fazer, vai cair num domingo. Beleza, programa isso. Eu geralmente faço num domingo que é especial, que é dedicado ao Senhor, então geralmente no pós-advento, né, que é o período que se usa branco. Se não, às vezes coincide de cair numa data de domingo ou num feriado em que dá para fazer isso. Então eu já vi muita gente que fez a consagração num domingo que não era específico de nenhum santo, de nenhuma data específica de Jesus, mas é possível também. Eu aprendi com o tempo.
Estou estudando formas de você não perder a consagração. E todo mundo que faz a consagração se torna um apaixonado de Nossa Senhora e principalmente do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm feito aqui no território paroquial, aqui onde o padre João Paulo, apesar que no futuro vai ter um padre chamado João Paulo, né? Tem um seminarista lá, Deus ajude, aqui do território, né? Do santuário, que também vai ser padre, então é João Paulo, mas por enquanto é o padre João Marcos. Deus ajude. Reze por ele, né? Porque aqui a comunidade é grande, é tradicional, a gente não sabe os desafios que ele passa, né? Não é uma questão só de grandeza do território, que é uma coisa enorme, não é isso, mas é que é uma comunidade muito fortalecida, né? Tem várias pastorais, mas principalmente uma congregação de irmãos marianos lá também. Não que vai ser um empecilho, mas a gente não sabe, né? Lidar com gente hoje em dia, ainda pós-pandemia, é complexo, gente. Bom, eu falei tudo que estava engasgado, infelizmente vou receber minhas críticas, mas assim, não estou criticando você que é catequista, mas por favor repense um pouco. Repense. Existem cursos de catequista online. Hoje é tudo online. Faça uma experiência, peça ajuda do Espírito Santo, tá? Bom, aconteceu até uma situação engraçada hoje, que eu fui nesse território paroquial que eu tô falando pra vocês, para levar umas flores e acertar o dízimo, mas isso eu vou deixar para amanhã. Desejo a todos, então, uma ótima quarta-feira. Aguarde o áudio de quinta-feira que eu vou estar falando do livro aqui, A Ciência da Cruz, tá? Um abraço.